Shalom, shalom. Vamos continuar pregando aqui a palavra do nosso Senhor e Salvador. Ele também falou através dos apóstolos, através do seu Espírito, através do apóstolo Paulo. Aleluia. E a gente está fazendo a leitura do Evangelho de Paulo, que é Romanos. O Senhor Jesus falou com o apóstolo Paulo e ele escreveu para nós. Na realidade, ele escreveu para a igreja de Roma, mas serve para nós. Ok? Então vamos lá. Romanos 7 hoje. Ixi, aqui está dizendo que a internet está lenta. Está dizendo que a internet está lenta. Eu não sei como é que vai sair. Depois eu dou uma olhada nessa live. Então diz assim. Paulo, ele estava advertindo os crentes da igreja de Roma. A igreja do primeiro século, uma igreja santa. Paulo só tinha que pegar no pé dos judeus, porque os judeus queriam que os gentios virassem seguidor de Moisés. Os gentios já se convertiam direto ao Senhor Jesus. E eles queriam que os cristãos virassem seguidor de Moisés. Mas era o evangelho que estava sendo pregado. Era a Torá de Jesus de Nazaré que está sendo pregado. Você pode ver que o apóstolo Paulo sempre deu ênfase para falar de Jesus, da salvação, da justificação, da ressurreição. Isso era a coisa mais importante que Paulo pregava. A fé em Jesus, a fé, a salvação, a justificação, tudo em Cristo Jesus. Deus chamou ele, o apóstolo Paulo, para pregar aos gentios. A gente não merece essa graça maravilhosa. Nós não merecemos. Nós não merecemos esse amor e essa graça de Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por Ele nos dar salvação em Cristo Jesus, ok? Então vamos lá, na leitura, que o Santo Espírito ajuda a gente a entender a palavra. E Paulo já começa falando assim para eles: ou não sabeis, irmãos, falo a versados em lei, que a lei domina o homem só enquanto ele está vivo. Ok? Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido. Gente, isso aqui é um mistério que até hoje as pessoas discutem por causa disso. Discutem. Nossa, esse versículo, ele traz assim, muita discussão no meio evangélico sobre casamento. E ele traz muita discussão também no meio dos messiânicos sobre lei e graça. Muita discussão, muito. E Paulo deixa tão clara, a explicação de Paulo é tão clara que as pessoas precisam torcer a nova aliança para fazer outra doutrina. Elas têm que pegar e torcer o contrário do que Paulo escreveu para fazer outra doutrina. E Paulo fala: ou não sabeis, falo a versados em lei, que a lei domina o homem só enquanto ele está vivo. Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive.
Se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido. E aqui está falando de mulher casada. Aqui não está falando de mulher divorciada, que isso aí é outra polêmica muito grande. Está falando de mulher casada. Primeiro está falando de mulher casada, mas eu não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre casamento e divórcio, não é isso que eu vou falar. Eu vou falar aqui o que o apóstolo Paulo está falando, ok? Pai, shalom, irmão Francisco, Deus te abençoe. Então vamos falar o que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando assim, dando a comparação de uma mulher casada, que ela está ligada ao marido enquanto ele está vivo. Depois que ele morreu, ela está livre da lei do casamento. Ok? Paulo está dando um exemplo. Ok? Agora o versículo 3. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se porém, e está falando marido, gente. Marido, não é ex-marido, é marido mesmo, que está casado. Ok? Não vamos trazer confusão para a cabeça das pessoas, porque esse mundo já tem muita confusão. Não vamos trazer mais que já tem. Por isso, estando vivo o marido, ela é chamada adulto se for ver com outro. Quer dizer, na época de Paulo chamava de adúltera, porque na época de Moisés era apedrejada mesmo e morta, ok? Vamos lá. Se porém o marido morrer, ela ficará livre da lei, de sorte que passando a ser de outro homem, não será adúltera. Ok. Ok, isso aí a gente entende muito bem. Vamos lá. Mulher casada, ok? Para mulher casada a gente entende muito bem. Agora, quando as pessoas querem inventar as coisas aí, deixa para lá. Vamos lá. Versículo 4. De modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei. Quando Jesus, o Senhor Jesus estava falando assim, olha, quando vocês que são de Jesus, quando ele morreu, vocês morreram junto com ele para a lei. Para a lei, vocês morreram junto com ele. Mas poucas pessoas vão falar isso. Ok? Aqui, ó, tá bem claro. De modo análogo também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Ok? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Nova criatura é. Paulo compara que nós morremos com Cristo para a lei. E tipo assim, Paulo diz assim, ó, o compromisso de vocês agora é com ele, com Jesus de Nazaré. Isso é o compromisso de vocês é com ele. É o novo marido. É uma comparação, gente. É o novo marido. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziram frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos. E assim podemos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo, ele explica muito bem, mas as novas religiões que estão surgindo, as novas doutrinas que estão surgindo, e muitos evangélicos, por não ler a Bíblia, não ler a Nova Aliança, elas vão acreditando em tudo que as pessoas falam por aí. O que acontece? Elas não conhecem essa liberdade que tem em Cristo.
Em Cristo é um novo marido, é a nova regra, é um novo sacerdócio. Quem realmente é de Cristo, não precisa ficar preocupado com tanta coisa que não leva a nada. Nós precisamos pelo menos obedecer o que Cristo diz, é o mínimo. Não, é tudo, na realidade é tudo. Obedecer o que Cristo diz. Vamos lá. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Ok, gente? Então a lei, ela mostra que você peca. É isso que Paulo está falando. A lei mostra que você peca. Ok? Mas em Cristo, nós somos justificados. A lei, ela mostra, olha, você pecou, você fez essa coisa errada. Em Cristo, você fala assim, mas agora eu estou em Cristo. Ele morreu por mim. Ele me purifica com seu sangue. É fé, gente. Se a pessoa não tiver fé que o sangue de Jesus purifica ela, ela vai querer ficar doido, desesperado, querendo se purificar sozinha e não consegue. Entra até em depressão. Porque nós precisamos de ter fé no nome de Jesus. Senão a gente fica até com depressão. Que diremos então? Que a lei é pecado de modo algum? Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Okay? A lei fala, não cobiçarás. A pessoa vai lá e cobiça. A lei fala, você pecou. Você pecou. E agora? E agora? Naquela época eles ofereciam sangues de animais, sacrifícios de animais, para cobrir os pecados. Mas o sangue de Jesus apaga, não só cobre, apaga. Joga no mar do esquecimento, a Bíblia diz. Pelo sangue de Jesus. Senhor, me ajuda a viver com a fé no teu sangue, Jesus. Vamos lá? Mas o pecado, aproveitando da situação, através do preceito, engendrou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. Então, como tinha uma lei que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, o pecado é um poder sedutor, que ele começa, não pode fazer isso não? Pois aí que você deve fazer. Deus falou para não fazer isso não? Lembra lá no jardim? O quê? Vocês não podem comer daquela árvore ali? Quem disse isso? Não tem nada a ver. Começa a sedução. Para o ser humano comer do bendito fruto. Ele é do bem e do mal, né? Bendito e maldito fruto. Até hoje eu não entendi muito esse negócio. Do bem e do mal. Não podia comer. Desobedeceu. Eita, gente, a internet deu uma caída aqui. Vamos continuar. Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito do pecado, reviveu. E eu morri. Vivificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte. Pois o pecado aproveitou a ocasião e, servindo-se de preceito, me reduziu por meio
dele me matou. Aqui é como se Adão estivesse falando, ok, gente? Paulo estava falando, mas é como se Adão estivesse falando. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim. De modo algum. Se transformou em morte para mim é uma pergunta. De modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom, para que o pecado através do preceito aparecesse em toda sua virtulência. Essa tradução é da Bíblia de Jerusalém, então a gente vai ver as palavras difíceis, mas eu gosto de fazer leitura também com outras traduções, e eu peguei essa de Jerusalém, é da internet, ok? Então, não é que a lei de Deus é ruim, a lei de Deus é boa, porque a lei de Deus, ela vai te falar daquilo que você não deve fazer, porque vai te prejudicar, ok? Mas o pecado, que representa o mal, ele aproveitou que existia a lei. Então, está escrito que não pode fazer isso. Então, vai tentar o ser humano a fazer justamente aquilo que a lei falou que não era para fazer. É isso que Paulo está tentando explicar. É meio difícil de entender, gente. É meio difícil. Como assim? A lei é boa, mas através da lei a gente peca. Como é que é isso? Na realidade, não é através da lei que a gente peca através do pecado, do mal. A gente peca através da obediência, da concupiscência da carne. Bastou o primeiro, os nossos pais, bastou eles pecarem para a gente já nascer com essa herança. Bastou eles. Então, a humanidade toda já nasceu com a herança do pecado. Todinha já nasceu. Mas aí fica essa luta. Olha, você não pode fazer isso. Aí o pecado vem. Não faz isso. É uma guerra, gente. É uma guerra. Só o Senhor Jesus para nos libertar. Mas Deus, que é amor, que veio através do seu Filho, morreu por nós através do seu Filho, para nos dar a salvação através do seu Filho, para nos resgatar dessa influência das trevas, de aproveitar da lei de Deus para fazer o homem pecar naquilo que a lei fala, não faça isso. Então o pecado, ele vem e tenta a pessoa justamente ali. E a situação do ser humano estava caótica, estava terrível, e ainda está, para aqueles que não têm Jesus, ainda está, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer na terra, que todos pecaram e carecem das misericórdias de Deus. E a misericórdia de Deus é o seu Filho, que Ele deu por nós, por todos nós. Senhor Jesus, ajude que as pessoas abram suas mentes, converta-se ao Senhor. Me ajuda a confiar mais e mais no poder do teu sangue, Jesus. O teu sangue que derramou por mim, para me purificar da cabeça aos pés, na alma. E me ajudar a te obedecer, Jesus. Agora nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo, noiva de Cristo. Tem vários nomes. Fomos comprados por Ele. Ele pagou por nós. Ele é o nosso dono. Ok? Agora nós precisamos saber o que Ele quer de nós. É isso que nós precisamos fazer. Senhor Jesus, me ajuda a entender o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer da tua igreja nessa terra. Ajuda-nos a te obedecer, amado Jesus. E eu sei que Ele quer que nós ganhemos almas. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus.
passe esse vídeo para alguém, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele está voltando para julgar esse mundo. E quem ele não achar convertido vai ser muito triste. Muito triste. Quem rejeitou a salvação vai ser muito triste. Ok, gente? Então ficam todos na Shalom. Até qualquer hora. Shalom, shalom.